O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem haviam de entregá-lo, e acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saúdo novamente os padres que concelebram, o diácono, os catequistas, todos os irmãos e irmãs presentes aqui no santuário e os que rezam conosco pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Nós estamos no mês de agosto. Agosto é o mês vocacional. Vocação significa chamado. É Deus que nos chama. Não em benefício próprio, mas nos chama em vista de uma missão. O primeiro chamado que Deus nos faz é a vida, é a existência. Nossos pais, eles são os transmissores da vida, mas a vida é um dom de Deus, é uma gratuidade de Deus, porque nos ama profundamente. Depois, o segundo chamado que Deus nos faz é no dia do nosso batismo, para sermos santos, para caminharmos na santidade, para nos convertermos dia a dia, sermos santos como Deus é santo. E depois, para cada um, Deus nos chama para uma missão específica, de acordo com os dons, com os talentos que Ele nos concedeu. Vocação é chamado. É Deus que chama e é o homem que responde. A resposta também é pessoal. A resposta é individual e exige a generosidade do nosso coração e da nossa caminhada na igreja e da nossa comunhão com Deus. É um chamado. Estamos no mês vocacional. No primeiro final de semana, nós celebramos os ministros ordenados, diáconos, padres e bispos. É um ministério ordenado. Ministério significa serviço, e somos convidados a servir
a Deus através da igreja, no sentido no segmento de Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Amanhã nós iniciamos aqui na Diocese também o retiro dos presbíteros, dos padres da Diocese. Então peço a cada um uma oração durante esta semana, de segunda a sexta. Rezem uma Ave Maria pelos padres que estarão em retiro. E contem também com a nossa oração por vocês. No segundo final de semana, nós celebramos a vocação para a vida em família. A família, ela é tão importante para Deus, que Deus Pai, antes de enviar seu Filho Jesus Cristo, Ele preparou a Sagrada Família para acolhê-lo, Maria e José. E este ano nós celebramos o ano de São José, que foi instituído pelo Papa Francisco em 8 de dezembro do ano passado e se encerra agora, no dia 8 de dezembro, para que a gente faça uma meditação com relação à nossa vida, em relação à vida de São José, que foi chamado por Deus, homem justo, homem do silêncio, mas discípulo da vontade de Deus Pai. Celebramos a família. A família, ela é importantíssima. Então, cuide da sua família. Cuide dos valores humanos e dos valores teologais, dos valores de Deus. Porque se você não cuidar da sua família, ninguém vai cuidar. A responsabilidade da caminhada em família é dos pais que levam seus filhos para Deus, dos pais que passam os valores, dos pais que são assim, os primeiros catequistas. A responsabilidade da catequese está em primeiro lugar com os pais. E foi interessante, na entrada, antes de iniciarmos a missa, tinha uma criança ali, que ela estava tirando foto, eu falei, vem aqui para sair na foto. E ela falou, eu quero tirar com a minha família, e começou ali a ficar um pouquinho agitada, aí nós tiramos uma foto com a família dele. Como que é importante já este sentido de abraçar a família, de considerar, de ter este amor e esta obediência com a família. Então é a família que traz os filhos para a igreja e dá uma formação. Depois de uma certa idade, cada um faz a sua opção neste segmento de Jesus Cristo. No terceiro final de semana, nós celebramos a vocação à vida religiosa. A vida religiosa, o Papa Francisco nos diz que onde está um religioso, uma religiosa, aí está a alegria. E nós sabemos que a alegria é uma alegria que não vem do mundo, mas é uma alegria que é fruto da ação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. E hoje nós temos consagrados também leigos que atuam em comunidades, que se entregam totalmente assim à vontade de Deus. E hoje nós celebramos o dia do catequista, que é um chamado também de Deus para servir a igreja, para formar a igreja, para preparar as pessoas. Se não houvesse os catequistas, a igreja estaria mais fraca, com pouca participação. Não que a participação seja importante, a quantidade de fiéis, o importante é a qualidade. E a catequese vai qualificando os nossos fiéis para assumirem a sua vocação, assumirem a sua missão. O dia do leigo e da leiga, a CNBB achou melhor transferir esse dia para a solenidade de Cristo Rei. Quando nós encerramos o tempo litúrgico, ali nós celebramos o dia do leigo e da leiga. Leigo e leiga não é um título pejorativo, significa fiel.
celebramos o dia do fiel. Nós temos o fiel praticante e o fiel não praticante. O fiel é todo batizado que tem uma atuação aqui na igreja, seja qual for a atuação que ele tenha, todas são importantes, mas tem uma atuação também na sociedade, naquele ambiente em que a pessoa vive, que a pessoa convive, lá ele tem que ser fiel à palavra de Deus, aos valores. O que serve, serve. O que não está conforme a palavra, não serve. A pessoa precisa ter um foco, uma determinação com relação à sua atitude dentro do seu ambiente. Não é porque todo mundo faz que está certo. Agora é assim. Não, agora não é assim. Agora deve ser conforme a formação que eu recebi na igreja, conforme a palavra, conforme os valores que a minha família passou. Nós precisamos ter uma posição muito definida. O mundo hoje apresenta tantas bandeiras. A nossa bandeira é de Jesus Cristo. E não vamos ter medo de expor aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos. Respeite a bandeira de cada um, mas exija o seu respeito também pela sua bandeira, pelos seus valores, por aquilo que você crê, e pelos valores que você recebeu na sua família também. O dia do catequista. O catequista é aquele que ouviu o chamado de Deus e generosamente disse sim. Ser catequista é uma missão. O Papa Francisco instituiu o ministério de catequista. Ministério significa serviço. A pessoa que se coloca a serviço da catequese por amor a Deus e por amor à igreja. É um chamado de Deus. Nós vemos o chamado de Deus também, na primeira leitura que nós ouvimos, Deus que chama Josué para que ele entre com o povo de Israel na terra prometida. Porque o que aconteceu? Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito. O povo sai e caminha durante 40 anos pelo deserto, e Moisés ali, ouvindo as reclamações, as murmurações daquele povo, e quando Moisés, ele caminha com aquele povo e chega próximo à terra prometida, e do alto ele avista a terra prometida, Deus diz, aqui se encerra a sua missão. Não é você que vai entrar na terra prometida. Quem vai entrar com o povo é Josué. E Moisés morre. E o povo guarda luto por 30 dias, como era costume na época. E como nós guardamos hoje também, quando morre alguma pessoa da nossa família, e nós pedimos a celebração da Santa Missa em sufrágio dessa pessoa, da alma dessa pessoa. A missão não é para nós. A missão é sempre em vista da outra pessoa. A missão de Moisés não era uma missão para ele, para que ele colhesse os frutos, mas era uma missão em vista da libertação do povo de Israel. E hoje nós podemos verificar também de que escravidão que Deus já nos libertou até hoje. Do que nos oprimia, do que éramos escravos, do que nos ajudávamos, do que não nos ajudava na caminhada da igreja, quantas dificuldades, tantos obstáculos, do que Deus já nos libertou. Onde foi que eu amadureci? Onde foi que eu deixei as coisas para lá? Do que eu já recusei hoje, com atitudes, comportamentos, com pensamentos, com falas, com ambientes, com amizades. O que foi que eu fui deixando, fui considerando supérfluo, e agradeço a Deus porque me libertou dessa escravidão, dessa opressão que eu vivia. E agradecer a Deus e se colocar a serviço, e servir, e partilhar dos enganos que nós podemos cair no nosso dia a dia no mundo. Josué entra com o povo continua murmurando, reclamando. É pesada a palavra de Deus, isso nos custa, isso exige. Nós deixamos lá atrás aquela vidinha que era boa, mas era uma vida errada, a vida do pecado, vida que não trazia felicidade.
E Josué diz: eu e minha família serviremos ao Senhor. Vocês são livres. Escolham a quem vocês vão servir. Aos deuses, aos ídolos. O grande ídolo de hoje, principalmente, é o do dinheiro, da riqueza imediata, de ter as coisas sempre do melhor, essa insatisfação que leva as pessoas a uma angústia, uma depressão, que leva muitos a tentarem contra a própria vida, tudo para hoje, para hoje. Não é assim. Josué diz: eu e minha família serviremos ao Senhor. Cada um é livre. E hoje nós somos convidados também a renovarmos a nossa opção. Eu e minha família vamos servir a Deus, aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, aos valores de Deus, com coerência a Deus, com discernimento, com convicção, com coragem, com uma fé muito explícita, com pensamentos muito claros, não coisas que tudo pode, tudo serve. Respeito, mas tenham minha opção por Deus. Nossa família. No Evangelho, nós vemos que Jesus falando sobre o pão da vida, falando sobre a Eucaristia, e eles disseram: essa palavra que o Senhor nos dá, essa catequese é muito difícil. Nós não queremos, e muitos foram embora. E Jesus não está preocupado com a quantidade de pessoas no seu segmento, com fiéis. Jesus está preocupado com a qualidade. E Pedro, e Jesus que tinha falado da Eucaristia, do pão do céu, fala: imagine então quando eu for elevado da terra, quando o Pai enviar o Espírito Santo, imagine quando essas coisas começarem a acontecer, como que será? Vocês não me entenderão porque vocês não têm fé, não acreditam na minha palavra, não acolhem, não têm abertura para isso. E o que acontece? Pergunta para Pedro: e você, Pedro, e os apóstolos? E ele diz: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só Jesus, Ele que é o caminho. Tem muitos caminhos, mas Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é a verdade. O mundo apresenta muitas verdades. Para nós a verdade é a palavra de Deus. E Pedro decide a continuar nesse segmento de Jesus Cristo. E aí ele persevera e se aprofunda nesta fé, nesta convivência, embora tenha negado depois Jesus, mas a opção fundamental dele tinha sido por Jesus. E ele segue essa opção. Como a gente faz uma opção por Deus, uma hora cai, vai para lá, vem para cá, mas faz um exame de consciência, se levanta e segue a Jesus Cristo. Se reconcilia com Ele. Seguiu Jesus. A quem nós iremos servir? O convite hoje é este novamente. Vamos pedir a Deus que aumente a nossa fé. Para nós hoje, temos dificuldades, mas a fé é um dom de Deus que nós recebemos no dia do nosso batismo. Pequena fé que precisa crescer na caminhada da igreja, da comunidade, na oração, na catequese, se colocando a serviço, cada um com o seu dom, com o seu ministério, para que a gente produza frutos. Que a palavra de Deus é a palavra que realmente realiza a nossa história e o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.